sobre a história desse anime, por que ele recomenda. Inclusive, eu acho que ele já está aí na tela com a gente. Lucas, boa tarde. Alô? Assistindo a gente? Você Não estão me escutando? Eu tô te Alô, me escutando. escutam? Tudo bem, Estão me Lucas? escutando? Tudo ótimo sim, como é que vocês estão? Tá tudo certo por aqui. Eu falei certinho o nome do nosso anime de hoje? Então, Shinjek, Richard, gostaria de começar hoje te pedindo Shinjek desculpa que eu no fui maldoso. Kyojin. O Lucas, quando ele mandou Eu- para mim hoje, né, as informações sobre esse anime, ele colocou lá do lado. Eu vou até ler para vocês aqui o que ele colocou aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Colocou assim, ó, o nome do anime e escreveu: Se vira, Richard. Porque eu tenho uma grande dificuldade de falar esses nomes aí, e não sou muito familiarizado ainda com o universo do anime, então ele fica me zoando, né? Inclusive, o Nemias hoje também me zoou, mas isso é um assunto para o outro bloco. Mas vamos lá, Lucas. Eu queria que você falasse com a gente sobre, desculpa, sobre esse anime aí, ó. Por que a gente está Então, falando dele hoje? primeiro eu gostaria de te pedir desculpa, Richard, que eu fui maldoso contigo hoje. Eu podia ter Pois botado o nome é. em inglês e eu botei o nome em japonês só pra tu gastar o teu japonês hoje. Shinjek no Kyojin. Então, eu queria que você falasse aí, já fizesse aí um balanço, né? Falasse pra gente sobre o que é esse anime, né? Qual é a abordagem dele. E, enfim, o que você quiser adiantar pra gente, a gente tá aí aberto para receber essas informações que quer ingressar no universo do anime. Agora é comigo. Então, Shingeki no Kyojin, mais conhecido como Attack on Titan, eu diria que é um pilar da história moderna do mundo dos animes. Foi um anime que realmente marcou uma geração, marcou a minha geração dos animes. E é uma história engraçada, porque ele estreou em 2013. Só que de 2013, quando saiu a primeira temporada para a segunda temporada, foram quase 5 anos de espera. Foram 4 anos e uns pouquinhos. Isso porque é um mangá escrito e ilustrado pelo Hajime Isayama, um japonês, e era um anime que o volume de publicação dele não era um volume não era muito presente. Ele, em vez de ser um capítulo por semana, igual a One Piece, que tem quase 60 capítulos por ano, média de uns 40, 50 capítulos por ano, Attack on Titan era só 12 capítulos por ano. Então o mangá estreou em 2009, só foi se concluir em 2021. Sendo que tem menos de 150 capítulos. Então são Uhum. poucos capítulos para muito ano de história. Mas é um, assim, igual eu falei, ao meu ver, a minha opinião, é um marco na história dos animes, é um pilar da história recente dos animes. Foi um dos animes que mais marcou geração. E, cara, realmente é uma história sensacional para mim. Eu lembro, quando eu tinha 12 anos de idade, assisti a primeira temporada e eu fiquei maravilhado. Eu fiquei muito frustrado de não ter uma segunda temporada para assistir. Então, Attack on Titan é um daqueles animes que não só é bom para iniciante, mas para mim é um anime que toda pessoa que gosta de anime deveria assistir, porque realmente, cara, é um marco, é um fenômeno dos animes, na minha opinião. Tá, Lucas, você falou a respeito que ele é um dos pilares aí do anime, né? Eu queria que você falasse. E é um anime que não é tão antigo. Inclusive, tem animes aí mais Não? antigos do que o Shinjeki no Kyojin. Eu queria que você falasse pra gente por que ele é um dos pilares. Por que ele é tão fundamental e tão essencial nesse universo do anime. Eu diria que, bom, igual eu estou falando, isso é meramente a minha opinião. Com certeza deve ter pessoas que concordam e discordam comigo, mas, ao meu ver, ele é um desses pilares porque, igual eu falei, ele marcou uma geração. É um dos animes que todas as pessoas que tinham por volta da minha idade, em 2013, e até um pouco mais velhas, assistiram. Eles paravam tudo que estavam fazendo para assistir. Eu lembro que eu tinha, igual eu falei, eu tinha uns 12 para 11 anos, por aí. E eu lembro da tia de um amigo meu, não assistia anime, ele tava num sítio, ela começando, poxa, eu vi um desenho que apareceu pra mim no Netflix, na época estreou na Netflix. Ela começou a falar comigo de Attack on Titan, uma mulher de uns 30 anos pra cima assistiu anime por causa de Attack on Titan. Então eu diria que é um marco por causa da influência, por causa do fato de converter muitas pessoas a assistirem animes. Um outro exemplo que eu posso te dar é o meu colega de quarto em Orlando. Eu fiz faculdade de mecânica em Orlando, e eu tinha um colega de quarto que não assistia anime. E ele, um dia eu cheguei em casa do trabalho e ele estava assistindo Attack on Titan. Ele falou, cara, um amigo meu me recomendou, eu comecei a assistir, eu tô apaixonado por essa história. Então, eu diria que é um marco por causa disso, porque é uma história cheia de reviravoltas.
primeira temporada, comparado com a última temporada, parecem duas séries diferentes, de tão distintas que elas são por causa de tantas viravoltas que acontecem na série. Então, realmente, eu acho que por conta dessa história extensiva e boa, e por causa do primeiro episódio que também te prende muito, eu diria que é um marco dos animes, sim, porque depois de ser Attack on Titan, saíram vários outros animes que eu assisti que tentaram criar o mesmo valor de choque no primeiro episódio, te prender uma coisa muito absurda que acontece no episódio, tu já fica assim, peraí, essa parada aí, o buraco é mais embaixo, entendeu? O próprio Solo Leveling, que eu falei algumas semanas atrás, o primeiro episódio de Solo Leveling, eu vejo muito inspirado no primeiro episódio de Attack on Titan por causa do valor de choque que ele traz. Ele te deixa, assim, o teu queixo cai no chão e tu fica, peraí, eu tenho que descobrir o que acontece no próximo episódio. Então, eu diria que é um marco por causa desses fatores, de ser realmente um anime que prende até as pessoas que não assistem animes. Eu diria que ele é meio como se fosse o Metallica dos animes. Metallica é uma banda de metal que furou a bolha, o Attack on Titan conseguiu furar a bolha dos animes também. Entendi. Eu queria que você falasse pra gente sobre os personagens aí do Shingeki no Kyojin, né? Quais são os personagens principais? Parece que tem aí uma pessoa, um personagem que é quem lidera a história, quem conduz, quem é o destaque dessa história, né? Que ele é envolvido em diversos aí desafios. Eu queria que você falasse sobre esse personagem e também sobre os desafios e dilemas que ele enfrenta nesse anime. Então, o personagem principal dessa história é o Eren Yeager. Ele é um jovem que vive dentro das muitas. O enredo de Attack on Titan, só explicar rapidinho para a galera entender, são pessoas que vivem num mundo dominado por titãs. No mundo afora existem criaturas chamadas titãs, que são humanoides gigantescos que comem seres humanos por diversão. Eles não se reproduzem, eles não nascem, eles simplesmente aparecem e começam a matar a humanidade. E por causa disso, a humanidade é forçada a viver escondida atrás de muralhas. São 3 muralhas diferentes, a muralha Maria, a muralha Rose e a muralha Siná. Eu não sei se eu falei na ordem certa, mas esses são o nome das muralhas. E o Eren mora logo na primeira muralha ali, logo na divisão entre o mundo dos titãs e o mundo dos humanos. E ele sonha em conhecer o mundo afora. Logo nas primeiras cenas do anime, você escuta ele conversando com o amigo dele, o Armin, sobre explorar sobre o oceano, que eles nunca viram, apenas leram sobre em um livro. Sobre realmente explorar o mundo, ver se existem outras ilhas fora, outros continentes, essas coisas que eles não sabem nada. O mundo deles é aquela muralha que eles vivem. Entendi. E logo no primeiro episódio, você vê essa muralha sendo destruída. Então o Eren já tinha essa motivação de explorar o mundo afora, e quando ele vê o mundo dele sendo destruído por esses titãs, é quando ele decide que ele vai se juntar à tropa de exploração, que é um esquadrão que explora fora das muralhas para tentar descobrir coisas sobre os titãs e o mundo. E ele decide que ele vai entrar nessa tropa para não só explorar o mundo afora, mas também para extinguir os titãs, que realmente acabaram com a vida dele diante dos seus próprios olhos. Entendi, Lucas. São 139 capítulos, é isso? Você falou anteriormente, desculpa? Exatamente. O mangá são 139 capítulos, o anime são 88 episódios de 25 minutos, 87 episódios de por volta de uns 25 minutos, e 2 episódios de 1h30 que fazem o final da história. Eles transformaram o final meio que em 2 filmes, para encapsular tudo de um jeito mais contínuo. Tá. E eu queria que você falasse pra gente sobre a evolução desse personagem aí, dos principais personagens ao longo desses 87 capítulos. Porque o que acontece? Como você disse, ele começa com o sonho de desbravar o mundo, conhecer novos continentes. Então eu queria que você falasse pra gente sobre a evolução do personagem, a evolução da história aí desse anime e também a influência, a mensagem que ele quer passar para o público que assiste. Então, essa é uma boa pergunta, porque as duas coisas andam paralelo uma com a outra. O Eren anda junto com essa dualidade, que é o maior tema de Attack on Titan, ao meu ver. É a dualidade de como, ao seu ver, você pode ser o herói da sua história, mas do ponto de vista do seu antagonista, ele é o herói e você é o vilão. E se você for ver de um ponto de fora de um terceiro, os dois podem estar errados, enquanto os dois podem estar certos. E tá tudo bem. Porque não é que um errado justifica o outro, mas assim, dentro das suas próprias perspectivas, eles estão justificados. Então, a evolução do Eren é realmente nessa dualidade, que você começa a história, igual eu falei, a primeira temporada e a última temporada parecem 2 histórias diferentes. Por quê? Você começa acreditando numa coisa e seguindo essa visão e pensando, pô, o anime vai para esse caminho aqui. Aí do nada,
logo na primeira temporada, eles já fazem assim aqui pro lado, aí eles vão para um outro, eles vão te deixando confuso, e em vez de responder as suas perguntas, eles criam novas perguntas sem responder as outras, para no final embaralhar tudo mais, aí resolver, tu fica assim, cara, como assim? Isso não faz sentido, mas faz. Então, a maior coisa do anime realmente é essa evolução do Eren, que fica até difícil de eu poder falar sem entregar a reviravolta da história, sem entregar as melhores partes da história, porque realmente, para vocês entenderem Attack on Titan, vocês têm que assistirem Attack on Titan. Entendi. E Desculpa. o próprio final também é um pouco até polêmico, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Do mesmo jeito que tem gente que justifica e não justifica as ações do próprio Eren, que tem uma hora na história que viram duvidosas. Tem horas na história que você pensa, será que o Eren é o vilão da história? Será que os vilões são os heróis? Eu mesmo pensei isso assistindo. Eu falei, cara, talvez o Eren não esteja justificado. E, no mesmo jeito, é o final. O final, eu, particularmente, poderia ter sido melhor. Eu achei que foi meia bomba ali, deixou um pouco a desejar, mas, enfim. Deixa os telespectadores e os ouvintes assistirem e tirarem suas próprias conclusões, não tirem minha opinião como a sua. Uhum. Mas, realmente, essa é a parada, é a dualidade dos pontos de vista que gera a evolução do Eren no seu próprio ponto de vista. Ele pode se tornar um vilão ao seu ver, como pode continuar sendo um herói, entendeu? Entendi. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou que é um anime curtinho, né? Dá pra você acompanhar, são 87 capítulos, 2 temporadas, é isso, né? 4. São 4 temporadas quatro com temporadas. os 2 filmes no final. E não tem uma expectativa aí de uma nova temporada para deixar, porque parece que já foi uma coisa muito rápida e que deixou saudade aí em quem curte esse universo. Inclusive você que recomenda e gosta desse anime. Então, assim, não tem. Como é que é essa situação? Você tem alguma expectativa de uma nova temporada para matar um pouco essa saudade aí desse anime? Eu, particularmente, não. Eu acho que, igual eu falei, pra mim o final foi satisfatório, não foi bom, mas ele deixou a história resolvida dentre as suas próprias propostas, né? Ele amarrou todos os pontos soltos ali da história. E, então, eu, particularmente, não. Eu acho que eles deixaram uma brechinha para uma continuação lá pra frente, mas, particularmente, eu não acho que vai acontecer, eu não acho que tem necessidade. Eu tiro, por exemplo, o Dragon Ball. O Dragon Ball, cara, acabou e voltou 50 mil vezes, e tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Então, pra mim, acabou, deixa quieto. Se quiserem refazer daqui a 50 anos, refaçam, que aí uma nova geração pode curtir também, mas por mim, eles deixa quieto mesmo e, sabe? Tem coisas que é melhor a gente deixar do jeito que tá, porque uma coisa que tá muito boa, porque senão, se a gente fizer uma nova temporada de algo. Isso acontece muito em série, né? Tem uma série que é sucesso, um filme que é sucesso, a pessoa vai e inventa de uma nova temporada. Curioso, era pra ter acabado nas corridas de rua, os caras estão no espaço. Então, para isso, tem que ter uma história muito bem amarrada e muito interessante para atrair o público. Mas, Lucas, onde que eu assisto o Shingenki? Eu fico lendo aqui porque senão eu fico travando aqui a língua, né? Shingenki no Kyojin, onde que eu assisto aqui? O anime está disponível na íntegra na Crunchyroll, que eu falo aqui toda semana, a Netflix, 2 animes e a Crunchyroll. Ele estava disponível na Netflix até alguns anos atrás, praticamente eu não sei quando eles removeram, fui pesquisar um dia desse e vi que eles tinham removido, mas está na Crunchyroll. E Richard, olha, eu falei em inglês, agora o teu nome, Richard. Agora eu tenho uma pergunta pra ti. Diga. Tu já criou vergonha na cara pra assistir algum dos animes que eu tenho recomendado aqui? Desculpa, deu uma falha aqui. O que você perguntou? Olha aí, tá fazendo migué. Se eu já assisti algum anime? Já assistiu algum anime? Olha, eu confesso pra você que eu tô curioso. Ela vai me colocar aqui em maus lençóis. Eu confesso pra você que eu tô curioso. Que realmente eu não tenho tido tempo. Mas assim, eu gosto do Cavaleiro do Zodíaco, Zé. Olha aí, Cavaleiro do Zodíaco é bom. Eu acho que tu ia gostar muito de Death Note, aquele que eu falei umas semanas atrás. Acho que tu ia gostar desse. Assiste. Não, mas o próximo que eu vou assistir além do Cavaleiro dos Zodíacos é o One Piece, porque você falou que o One Piece pra você é o melhor. Então eu tenho que realmente ver se o One Piece é o melhor. Então, eu vou te dar a dica. E se não for bom, eu vou puxar a tua orelha ao vivo. Vou dizer, cara, como é que você me recomenda um anime? Diga. Eu vou te dar a dica aqui. Vai sair mês que vem a 2ª temporada do live action do One Piece na Netflix. Ah, é? Então espera assistir a 2ª temporada, assiste a 1ª e a 2ª temporada do live action, se tu gostar, assiste o anime. A gente tem aqui algumas imagens do Shingeki no Kyojin, a gente vai exibir aqui, né?
Pode colocar aí pra mim, por favor, Gabriel? Olha aí, ó. Esses aí são os personagens, né? Não é Lucas? Então, esse aí é o Titã Colossal. Esse é o Titã que destrói a muralha onde o Eren mora logo no primeiro episódio. Esse é um Titã que eles nunca tinham visto antes, nunca é uma parada surreal. Então, esse é o valor de choque que acontece no primeiro episódio. Esse bichão gigantão aí, do nada, aparece e fica uma bicuda na muralha e abre um buraco ali. E, cara, Porra, é uma parada o realmente cara é bom de bicuda. Dá uma bicuda e abre aí o buraco na muralha. Porra. Olha o tamanho desse bicho aí, mano. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação aí. Então a gente encontra todo o capítulo completo, todos os capítulos completos aí do Shingeki Kyojin no Front. Como é que é o nome da rede que você falou? Crunchyroll. Crunchyroll, é isso aí, meu amigo. A Netflix dos animes. Então vai lá que tem não só esse, mas Exatamente. vários animes aí para você assistir e ingressar aí no universo dos animes. Ô Lucas, muito obrigado pela tua participação aqui. Quem quiser mais informações sobre anime, pode seguir o Lucas lá no Instagram, @JLArgenta, né? E aí você lá manda Isso um aí, direct, tira dúvidas sobre os animes, o que ele recomenda, batem um papo aí e façam amizade com o Lucas, porque ele tem muito a ensinar sobre o anime. Lucas, valeu pela tua atenção aí. Bom final de semana e sexta-feira a gente volta aqui no meio-dia com o Jefferson Coronel com você novamente para falar de anime. É isso aí, tamo junto, Richard. Um abraço, galera, todo mundo que assistiu. Tamo Muito junto, quero obrigado. ver se eu tenho força para chutar uma muralha e abrir um buraco, que nem o monstro. Eu quero só que é. ver. Vamos lá, então a gente vai testar o pé desse final de semana. Bom final de semana aí, Lucas. E a gente segue por aqui. Tchau, tchau.